independente e todo conteúdo é de responsabilidade de Cardoso, morador de Sorriso, Mato Grosso, e hoje estamos aqui no Parque Ecológico e na data de hoje completa exatamente 9 meses que eu perdi minha família. Num dos crimes mais bárbaros desse país, onde eu tive a minha esposa e as minhas 3 filhas assassinadas e estupradas por um marginal, um delinquente. Não tem o que falar para essa pessoa, não tem o que expressar desse cara. Tirar a vida da minha esposa e das minhas filhas, dentro de casa, tivemos nossa casa invadida e foram ceifadas as vidas delas. Uma de 10, uma de 12, uma de 19 e a minha esposa de 47 anos, dentro de casa. E fazem 9 meses que a gente vem sofrendo. Eu, a minha sogra, a família da minha sogra, minha mãe, meu pai, meus irmãos, a família toda. E hoje, nesse dia difícil, a gente está aqui, matando a saudade um pouquinho delas. A gente sempre vinha aqui brincar, andar, passear. Era aqui pertinho de casa, né? Da onde a gente morava. E vim aqui hoje dar uma passeada, lembrar um pouquinho, ver as coisas onde é que a gente ficava e brincava. Elas corriam nesse parque aqui, que está atrás de mim. A gente vinha aqui, a esposa, a gente sentava, ficava olhando as meninas brincar e hoje a gente só tem saudade, né? Vontade de ver elas e poder dar um abraço nelas. Enfim, a gente está aí brigando por justiça e queremos ver esse cara condenado. Mãe, eu e a Melissa compus um poema para a senhora. Eu começo, a Melissa termina. Do seu cabelo maravilhoso vem a luz do dia. Seu olhar tenebroso, vem o amor do dia. Pois sempre estou aqui com a senhora e sempre quero estar. Com a senhora sempre vou andar. Eu sempre te amo, a senhora é meu coração. Me ama e fica me abraçando. Me adora e me ama. Na escuta. Bom dia, pessoal que nos acompanha aqui na Rádio Valinhos FM. O programa Não Há Nada a Rejeitar de hoje, mais uma vez num horário diferente, recebe Regis Cardoso. De longe, acho que o programa mais difícil que eu já fiz. Existem entrevistas que a gente prepara as perguntas e entrevistas que a gente prepara o coração. E hoje é uma dessas. O intuito aqui não é a gente falar da tragédia, porque nós temos imensos programas falando da tragédia. Aqui eu quero trazer quem era
a esposa e as 3 filhas do Regis antes da tragédia. Quem era esse pai e esse marido? E hoje eu recebo com muito carinho você e muito obrigado por aceitar o convite. Tá sendo muito difícil para mim falar disso. Eu foco muito na história de pessoas, não na tragédia em si. E vendo as fotos e os vídeos da sua família, é muito difícil não se emocionar, visto que algo tão lindo foi arrancado de forma tão brutal. Bem-vindo, Regis. Bom dia, Casti. Obrigado pelo convite, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E realmente é difícil, né? A gente está conversando agora há pouco sobre se emocionar. Não tem como não chorar vendo o vídeo delas, né? Então, a alegria que elas passavam, né? O amor que elas tinham, tanto por elas mesmas, assim, as irmãs, a mãe, por mim, pai, mesmo às vezes eu muito fora, muito longe, né? Assim, tá viajando direto, né? E é sempre doloroso rever os vídeos delas, mas é o que dá força pra gente também, né? A gente chora, mas daqui a pouco a gente tá sorrindo, lembrando das bagunças que elas faziam, tudo. Então... Hoje, a gente também está com um convidado especial aqui, que vai participar com a gente, que é o Beto Vaz. Já esteve aqui no programa com a gente, contando a história dele, que também é uma história bem difícil. E o Beto faz parte de um movimento que eu acho muito lindo, o apoio aos familiares de vítimas, e ele que trouxe o Regis, então fiz questão de que ele estivesse aqui com a gente. Bem-vindo, Beto, de novo. Castiane, bom dia, privilégio de estar aqui, peço desculpas pela voz, a gripe não dissipou ainda, chegou firme, né, veio junto com o período aí do inverno, né, chegou para judiar um pouquinho da gente, me pegou de surpresa, imaginei que eu viria só acompanhá-lo, né, trazer aqui nessa maratona que nós estamos fazendo aí com várias visitas. Agradeço a gentileza, você, né, já esteve comigo lá também no meu podcast, colaborou muito com a sua história de luta, de superação. Você não usa muito o termo luta, né, mas a sua história de edificação, que você colaborou bastante, e estar acompanhando o Regis é um privilégio, né? Ele é uma referência para nós que temos aí essa história toda de familiares de vítimas. Acompanhá-lo, estar ao seu lado é um privilégio para todos nós, pela resiliência que ele vem tendo, que ele teve, pela propositura, né, desse cara extraordinário, que é um amigo, um irmão, um presente que Deus me deu, e poder caminhar ao lado dele é um privilégio, né? A nossa perda foi uma perda, ele foi 4 perdas no mesmo dia. Então tem que ser um homem muito forte para estar encarando de frente essas diversidades, lutando por elas e por todas as outras mulheres e crianças. Isso é uma honra para mim. Bom, para quem não conhece a história, que eu acho muito difícil, porque foi uma história que impactou todo o Brasil, vocês conseguem seguir o Regis no Instagram ali, ele participa de vários podcasts contando a história, a luta por justiça, ele faz um trabalho muito lindo também na questão de combater a criminalidade contra as mulheres, e vale a pena vocês seguirem o Regis no Instagram e também o Beto, porque eles fazem um trabalho muito bonito em cima de uma dor. Nem todo mundo está preparado para isso, nem todo mundo tem a resiliência para isso. E, Regis, primeira pergunta que eu quero te fazer. Como você conheceu a sua esposa? Fala pra gente o nome dela, a idade que ela tinha no momento do que aconteceu e conta um pouquinho como que foi conhecê-la. A Cleci, o nome dela é Cleci, né? Ela tinha 46, 47 anos na época do assassinato. Nós nos conhecemos em 2002. Ela estava no Paraná com o irmão dela, que tinha problemas de saúde, inclusive veio a falecer essa semana, e a gente se conheceu por acaso, né? Um amigo nos apresentou, de primeiro momento eu falei para ele, cara, essa moça é chata demais e tal, né? Sempre tem uns amigos empurrando alguma coisa. E daí, passou aquele dia, eu fui viajar, já trabalhava com caminhão, fazia 1 ano já, aí depois nos encontramos de novo, daí trocamos telefone, e eu sempre viajando, sempre fora de casa. Quando voltava a gente se encontrava, às vezes se encontrava numa festa, conversava, tudo, não tinha namoro, né? Até que em 2023 a gente começou a se ver mais, 2003, perdão, começamos a nos ver mais. Quase 1 ano depois. Isso. Aí começamos a ficar e aconteceu dela engravidar, né? Da sua mais velha. Da mais velha, da Miliane. A Miliane nasceu em 2004, 12 de maio de 2004. Eu fui insensível na época e eu estava
começando a trabalhar de caminhão e eu não quis casar. Uhum. E ela me contou da gravidez, eu falei, não, eu assumo tudo, mas eu não quero casar. Eu acho que eu não estava preparado para um casamento. Você tinha quantos anos? Eu estava mais ou menos, acho que uns 27 anos, por aí. Uhum. E daí eu falei, olha, eu não caso não, mas eu assumo e tal. E aconteceu mesmo, assumi a gravidez dela, a Mimi. A Miliane nasceu no Paraná, em Marechal Rondon. Eu fui ver ela 40 dias depois, eu estava viajando, né? Fui ver ela, tudo. A Cleci quis, né, a gente ficasse junto. E eu vou dizer para ti, eu fui idiota naquela época. Hoje eu Eu vejo o acho quanto eu que fui faz parte da vida, a imaturo, gente vai né? fazendo e aprendendo e testando e errando. Aí a gente foi se ver depois 5 anos. 4 anos, mais ou menos, nós nos vimos. E depois ela veio de novo no Paraná, em 2009, trazer a Miliane para minha mãe ver e tal, e para mim também. E eu estava desempregado na época, tinha dado um problema e tal, eu ia embora para Fortaleza. Aí ela falou, não, vamos para o Mato Grosso e tal. Eu falei, não, mas no Mato Grosso eu não conheço ninguém. Ele falou, não, você me conhece, eu te ajudo, eu te ajudo a arrumar um trabalho e tal. Eu falei, bom, vou, né? Daí eu fico um pouco mais próximo da Miliane também, né? Se aproximar mais dela e tal. Aí fomos, em 2009. Fomos juntos já. E fiquei na casa da mãe dela, né? Aí eu convivo todo dia ali e tal. Passou o tempo, a gente começou a se relacionar de novo. Aí em 2010 a gente resolveu mesmo morar junto, formar uma família. Já temos uma filha, então vamos seguir a vida, vamos tocar junto, né? E foi onde a gente começou a se relacionar de vez mesmo, como família mesmo. Aí logo depois veio a Manu, em 2011. Foi planejado Não ou não? foi nada planejado, nenhuma delas. E como que foi para Nenhuma você? delas. Tô grávida do segundo neném. Foi um pouco assim, falei, poxa, não, a família vai crescer, então amém, vamos junto, né? Acho que a gente está aqui para crescer mesmo, formar uma família grande, Sim. né? E ficamos felizes com a gravidez, tudo. E veio a Manu, e depois, 2 anos depois, veio a Melissa também, foi muito bom mesmo. As meninas, assim, fantásticas. E você sempre trabalhou com caminhão, você sempre viajou? Sempre. Sempre ficou fora muito Sempre. tempo? No começo, mais assim, teve épocas que eu fiquei fora. 2019, eu fiquei 60 dias fora, né? E antes disso, não ficava muito, não. 15 dias, 20 dias. Aí, depois de 2019, eu tive um acidente no Pará, o caminhão pegou fogo, né? Bateu os caminhões de lado lá e pegaram fogo nos 3 caminhões. Dali aí em diante, daí eu falei, acho que eu vou viajar mais perto. Aí a Cleci também, não, você está indo muito longe, fica mais próximo da gente e tal. Aí foi quando eu comecei a trabalhar mais perto. Então, questão de 2 dias, eu estava em casa sempre, né? 2, 3 dias. O máximo que ficava 4 dias. Passava disso, a Cleci, não, tá bom já, vem para casa. Então, fiquei de 2019 até 2023, até aquela última semana ali, eu não viajava longe. Era questão de 2, 3 dias, né? A gente puxa ali grãos, aí é 1.100 quilômetros de distância, então ia e voltava rapidão, né? E a viagem mais longa foi aquela de novembro, que eu saí de casa no dia 14. Saí de casa no dia 10. Quando tudo aconteceu. Saí de casa no dia 10. E no dia 14, no dia 24, a gente recebe a trágica notícia, né? No dia 22, 23, eu já tentei contato com elas. Eu vi uma entrevista sua, e você fala, e eu achei muito bonito quando você falou que você começou a desconfiar porque você tinha o hábito de estar sempre no telefone com as suas filhas. Sim. Elas sempre mandavam mensagem, tinha esse contato, você era presente mesmo viajando fora. E é bonito de ver, porque a gente vê tantos pais que não são, que estão longe da família, não se importam muito com o que está acontecendo. E isso fez com que você tivesse a desconfiança, né? Sim, porque não era normal. A gente sempre conversava. Quando a Cleci estava em casa, então o contato era mais com ela. Mas a Manu todo dia me mandava mensagem. A Manu é a do meio. A do meio. Então todo dia ela mandava mensagem para mim. É por isso que eu esperei até na segunda-feira. Eu achava que elas estavam brincando comigo, né? Mas a gente mantinha esse contato sempre. Quando a Cleci estava em casa, sempre com a Cleci. Todo dia a gente conversava. 2, 3, 4, 5 vezes ao dia. Né? O Parazão é um lugar muito ruim assim de sinal. Mas a gente estava sempre se falando, né? Fala para mim uma coisa. Rô, você consegue colocar a foto da esposa? Eu acho que a primeira foto que eu mandei depois do vídeo para você. Fala para mim quem era a Cleci como mulher, como amiga, companheira, mãe das suas filhas.
Cleci é uma pessoa muito inteligente, muito guerreira, sabe? Muito trabalhadora, muito família. Ela sempre falava para mim, Regis, para de viajar, fica mais com a gente. Mas eu, por aquela paixão louca por caminhão, desde criança, né? Falei, não, eu vou viver no caminhão, acho que eu vou morrer no caminhão. Uma vez eu falei para ela, acho que eu vou morrer aqui trabalhando de caminhão. Olha que coisa, né, terrível. Mas a Cleci, sensacional ela, sabe? Eu deveria ter aproveitado mais dela. Eu deveria ter estado mais com ela, né? Um dia ela falou para mim, poxa, você fica tão longe, a gente podia se aproveitar mais, estar mais junto, mais próximo, todo dia junto. E eu, aquela loucura de querer estar na estrada, viajar, né? Mas a Cleci... Isso é uma dor ainda? É. Porque eu penso assim, tantas coisas que eu poderia ter feito a mais por ela, para ela, né? Estar mais presente, ajudar mais. Ela foi mãe, ela foi cuidadosa com as filhas, né? Muito trabalhadora. Eu vou muito falar uma coisa inteligente para ela. você com muito respeito, mas o que eu vi nas fotos, o que eu vi na entrevista e o que eu tô vendo hoje é um pai que foi presente do jeito que precisava, porque você precisava estar fora e trabalhando. Você fez o melhor e ela teve o melhor de você. Eu sei que a culpa ela não passa, porque é uma tragédia, é difícil lidar, ela se mistura com o luto e a falta. Mas você foi incrível. Muitas pessoas não fariam o que você fez, de estar viajando e ainda assim dividindo toda a atenção do seu trabalho com a sua família mesmo longe. Muitas pessoas não fariam isso. Você estava levando o pão de cada dia para sua família. Você, pelo que eu entendo, vendo todo o material que eu vi, né? Eu fui dormir 3 horas da manhã assistindo muita coisa. Eu percebo que você era em prol da família, era importante. E no momento que você estava com elas, você estava presente. Então, talvez essa culpa seja mais a dor da saudade do que, de fato, o que você não entregou. Pode ser. Às vezes eu fico assim, porque às vezes eu chegava em casa cansado, às vezes ficava deitado lá no sofá, quietão e tal. Você está muito quieto, estou cansado. Aí eu falava como o pastor Cláudio Duarte fala, eu estou no caixinha do nada, me deixa no caixinha do nada agora e tal. Mas a gente sempre saía junto. E quando eu estava em casa, eu levava as meninas para a escola. Então eu levantava cedo, aí eu levava as meninas para a escola. Daí ela sempre falava, amor, você leva as meninas, você volta, me busca. Aí vamos sair, vamos dar uma andada, ver algumas coisas e tal. Então eu levava as meninas, voltava em casa, ela terminava a reunião dela. Daí a gente ia na van, ia nas lojas, sempre comprava alguma coisinha para as meninas, ia no mercado junto com ela, né? Então, isso eu deveria ter feito mais. É por isso que eu digo assim, eu podia ter sido mais presente. Eu podia ter sido, além de marido, ser mais amigo dela. Eu sinto essa culpa, sabe? Eu carrego essa culpa minha. Tudo bem que às vezes pode não ser culpa, né? Sim. Mas, enfim, eu deveria ter estado mais com ela, deveria ter deixado o caminhão, como ela falou. Eu entendo essa dor. O que me entristece é que não só você, mas a maioria dos familiares de vítimas, o Beto pode até falar por ele aqui, é que uma pessoa faz uma atrocidade dessa, arranca de maneira absurda da sua vida as pessoas que você mais ama, e que mesmo depois de tudo, mesmo a justiça indo lá e prendendo a pessoa e ele pagando pelo que ele fez, ainda assim, ele comanda os seus sentimentos. Ele tem poder de fazer você se sentir culpado por algo que você não tem culpa, porque você entregou aquilo que você podia, e amor para sua família. Faz sentido, Beto? Faz total sentido, gente, desculpe pela voz, né? Mas faz total sentido. Você menciona pra gente que você tá com aquela sensação de poderia ter feito mais, né? E como ela bem disse, você passa por esse momento, por essa transição na sua vida, como uma tragédia que ninguém esperava, que ninguém poderia imaginar da maneira como acontece. E você começa a revisitar esses momentos, você começa a voltar nesses momentos, poderia ter feito mais. A sensação sua não é só sua, ela é nossa. Eu também penso que eu deveria ter tido mais tempo com a minha filha, eu também penso que eu poderia ter aproveitado melhor o tempo com ela, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas você tem que comparar aquele homem que você foi imaturo, naquele começo de vida, talvez vivendo a plenitude da vida, caminhoneiro, estradeiro, né? E as pessoas não veem que ao longo desse período você começou a fé cristã,
você buscou mais Deus, você buscava o tempo todo estar com as suas filhas, com a sua esposa, do tempo que você tinha, você destinava, porque quem acompanha você e sabe do leque de fotos, de material que você guardou, isso significa presença. Ninguém tem propriedade para falar sobre o tempo que poderia ser maior ou menor, porque você veio evoluindo como homem, você veio crescendo como homem, você se aproximou de Deus, você começou a buscar mais tempo com a sua família, você começou a qualificar o tempo enquanto esteve com elas, e eram fotos, vídeos. Então, as pessoas meio que olham a gente aqui de trás para frente, e não é esse o caminho, é você estar numa jornada de vida, evoluindo todos os dias, e hoje você é um homem muito melhor do que você foi naquele momento. Eu tenho certeza que, e assim como você disse também, né, que você, eu vou morrer na estrada, vou morrer caminhoneiro, você morreu. Morri. Você morreu porque o que era mais importante para você foi tirado enquanto você estava na estrada. Então, você, de alguma forma, você morreu caminhoneiro. Então, faz total sentido que você mencionou aqui. E eu costumo olhar para as pessoas vendo as suas evoluções, né? Eu tive esse período de vida, 10 anos depois eu sou um outro homem, e hoje, mesmo após as perdas, você continua ressignificando e trabalhando a memória delas de uma maneira que eu penso, sempre falo isso, se amanhã ou depois você vier a faltar, ou com tudo que estiver acontecendo na sua vida, você deitar a cabeça no seu travesseiro, ciente de que você está fazendo o melhor papel possível, mesmo que seja pela memória delas, tem valido a pena e vai valer a pena. Eu tenho muitos vídeos ainda que eu não, até hoje não postei ainda, da gente juntos, né? Brincando juntos, mais fotos. Eu nunca fui muito de tirar foto. As fotos que eu tenho, eram sempre elas que batiam. E eu falo, não vou tirar foto, não gosto. Se você vê foto, hoje tem fotos minhas porque infelizmente, né, a gente vai nos lugares e tira as fotos, mas eu, na época, eu nunca quis me aparecer, nunca quis fazer nada, eu não tinha rede social. Elas falavam para mim, pai, grava vídeos aí na estrada e vamos colocar na rede social, pai ser caminhoneirão e tal, faz os vídeos. Eu, não gosto disso não vou ficar gravando. Não, tem que fazer, pai, a gente te ajuda. E elas gravavam por você, né? Pelo que a gente viu aqui, elas muito desinibidas com a câmera. Sim, tinham como é que fala? Coisinha delas lá, e como é que fala? Você tem uma página delas, né, e Facebook, tal. E sempre postava as coisinhas delas, só que eu sempre falava para a Cleci, olha, cuida o que coloca, cuida o que elas estão fazendo, cuida o que elas estão falando, cuida quem olha. Daí a Cleci falava para mim, não, Regis, fica tranquilo, porque tudo delas é no meu Gmail. Então, tudo que mandarem para elas, tudo que for para elas, eu vejo, então fica tranquilo. Eu sempre fui disso, sabe? Eu sempre falei para ela assim, não exponha, né? Não fica se expondo ela, não fica expondo elas. É uma preocupação muito real. Hoje em dia a gente fala para você ver como a gente era muito ligado nisso. E eu tenho vídeos, eu tenho áudios, eu tenho vídeos mostrando a Cleci. Às vezes elas ficavam um pouquinho teimosas em casa, a Cleci gravava, olha aqui, pai, tá assim e tal. Não tá complicado, viu, pai? Aí às vezes ligava, eu falava, põe no Viva Voz, vamos conversar com elas e tudo. Aí eu falava com elas, olha, tua mãe já tá me ligando a terceira vez e tal, e vocês estão teimando, pedindo coisas que ela já falou que não. Então vocês insistem e tal. Então a gente tinha, por isso que eu falo, a gente estava sempre ligado. Às vezes para não levá-las na escola por algum problema, a Cleci às vezes pedia para mim. Então você, de fato, era um homem extremamente presente para sua família. Porque ela ficava, ó, a Manu, a Melissa, a Miliane tá assim e tal, o que você acha? Leva ou não leva para a escola? A Miliane é a mais velha. A mais velha. Você coloca a foto dela, tem um quadrante que eu coloquei 3 fotinhas aí, uma que ela tá de camiseta preta, uma que ela tá de laranja e uma que ela tá com boné rosa. Acho que é depois das fotos da Cleci. Fala um pouquinho para mim da sua mais velha. O que ela gostava, o que te apeteçava, assim, de estar junto, o que você lembra, assim, que era muito bom, que você falava, nossa, que filha. A Miliane muito meiga, sabe? Muito meiga. A gente começou a conviver, ela já tinha 5 anos, né? No começo foi um pouquinho complicado, porque você quer colocar o seu jeito, né? Porque você está começando a família ali, né? Ali em 2009, 2010, você quer colocar o seu jeito, né? Não, tem que ser assim e tal, pôr as regras dentro de casa. Mas tudo em acordo com a Cleci, né? Olhando como tem que ser e tal.
Mas a Miliane muito meiga, muito querida, sabe, muito estudiosa. Ela queria ser veterinária, amava cachorro, todas elas amavam cachorro, tudo. Mas a Miliane, assim, muito meiga. Eu levei ela para viajar algumas vezes comigo, muito, assim, respeitosa, muito educada. Sempre pedia, pai, pode fazer isso, pai, pode fazer aquilo. E às vezes ela queria algumas coisas, tinha vergonha de pedir. Não, Miliane, pede, você quer, minha filha? Vamos fazer, pega lá e tal. Muito querida ela, muito querida. E era uma irmãzona mais velha. Nossa, brigavam, assim, 2 minutos depois já estava tudo junto de novo. Cuidadosa demais com as irmãs, muito responsável, muito estudiosa. Não queria saber de se envolver com meninos enquanto não terminasse, não concluísse a faculdade dela. Né? Às vezes a gente falava de alguns meninos da igreja. A gente sabe, o pai e mãe sabe de quem a filha gosta e tudo. A gente conversava isso. Sim. A gente não tinha televisão, eu chegava em casa, a gente jantava, a gente sentava ao redor da mesa ali, jantava e depois ficava ao redor da mesa conversando, né, falando, e daí a gente comentava com elas, as pequenas, falavam, pai, a Miliane, o Gease veio falar com a Miliane e tal, isso, aquilo. Ah, Miliane, então é o Gease e tal, né, ficava toda, não, pai, isso, aquilo e tal. Não, minha filha, tem que ir, um dia você vai casar, você vai ter a sua família. Todas elas falavam em casamento. Você não tinha ciúme? Não, porque os filhos a gente cuida até eles aprenderem a voar, né? Sim. A gente não cria os filhos pra gente. Mas às vezes o pai, homem, tem ciúme, Beto? Tem. Tem, né? Um pouquinho. Eu fiquei com ciúmes quando ela soltou um vídeo na época e dizendo, gente, não sei o que e tal, eu tenho um namorado, só tem um pequeno problema, ele não sabe. Você já fica com ciúmes. Aqueles videozinhos que é Snapchat que ela fazia. Da idade também. É, típico, mas a gente fica. Não tem como não ficar. Não, um pouquinho você tem cuidado. Olha, cuida com quem que você vai escolher. E vocês frequentavam uma religião, né? Sim. Vocês tinham esse hábito na família de vocês. Nós éramos cristãos, Uhum. né? Somos, né? Que elas estão vivas, elas estão com o Criador. Eu creio nisso. Jesus nos deu essa esperança. Né? Teve algum momento, essa pergunta eu sempre faço, de revolta que você questionou Deus? Não. Nunca. Não tem por que eu questionar Ele. Ele é o dono de tudo. A gente tem exemplos na Bíblia, né? De homens que sofreram, perderam. Nós temos exemplos aí de pessoas antigas agora, vamos colocar aí 60, 100 anos atrás, os primeiros cristãos que foram lançados em arenas com seus filhos. Né? A gente tem relatos de homens de Deus, homens de fé, que tiveram seus filhos torturados para que ele negasse ao Senhor e não negaram. Então eu não posso questionar o meu Deus, eu não posso questionar o Senhor porque elas foram tiradas. Eu tenho certeza que elas estão no paraíso. Porque Jesus disse pro homem que estava ao lado esquerdo dele na cruz, né, quando ele se arrependeu, né, quando ele viu que ele sim tinha pecado para estar ali, Jesus não. E o ladrão na cruz falou assim, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu tenho certeza que elas estão no paraíso. Minhas filhas eram meninas puras de coração, a minha esposa era uma mulher pura de coração. Então eu tenho essa certeza. E eu jamais vou perguntar para o Senhor por quê, eu vou questionar a Deus, eu vou ir contra Deus, eu não posso fazer isso. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o quanto Ele é poderoso, eu sei o quanto Ele é misericordioso. Muitas pessoas vêm e falam, não, Deus é mau, Deus é injusto. Ele não é injusto. Ele não interfere no livre-arbítrio do homem. É o homem em si. Isso, e nós como os cristãos, Deus tinha que ter protegido elas. Nós como cristãos, nós não estamos isentos dos problemas deste mundo. Jesus disse, o mundo jaz no maligno, né? Sim. O mal está aí, você vê quantas coisas acontecendo hoje, cada dia vai aumentando, por quê? Porque as pessoas se afastam de Deus em vez de buscar a Deus. Ela prefere questionar a Deus do que se dobrar de joelhos diante de Deus. Falou, Senhor, faça a sua vontade. Seja feita a sua vontade na minha vida. Elas oram o Pai Nosso, mas não entendem o que o Pai Nosso quer dizer. Porque lá no final, seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é Jesus nos ensinando. E na cruz foi feita a vontade do Pai. Jesus era Deus, ele poderia descer daquela cruz. Mas ele recebeu o castigo de todos nós. Então eu não posso ir contra o meu Deus pelo que aconteceu. Entendeu? Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. É o meu ponto fraco, né? Eu também sou cristã.
Eu sei que às vezes coisas acontecem na vida e a gente não compreende mesmo. E tem que ter uma força, uma fé muito grande para não questionar, para continuar firme acreditando que esse é o caminho. Né, Beto? Eu sempre coloco da mesma forma, passei por isso também. E quando questionado, né, sobre isso, eu falo que tudo tem o seu porquê, o seu para quê. A gente que tem uma base de fé cristã, hoje eu não estou assíduo, né, mas o meu coração, a minha fé, ela é cristã. A minha fé, ela é em Deus. Eu usava muito essas palavras o tempo todo. Você tem esperança, tenho confiança. E até o momento em que eu senti que era o momento de devolvê-la para Deus, eu pedi, olha, esteve emprestada aqui, ela é tua. Eu aceito te entregar de volta, mas eu tenho que te devolver. E o coração, um dia antes, teve um clamor lá, né, nas ruas da cidade. Um dia antes eu senti que ela estava voltando e não seria da forma como eu gostaria. Mas ainda assim Deus me deu essa graça de vê-la, mesmo da forma como eu a vi, era a minha filha e eu pude devolvê-la. Então a gente tem isso, né, de entender que tudo tem o seu porquê, o seu para quê, e a gente não interfere. É como o Regis bem disse, né, é o posicionamento do homem. A sociedade em si, por si só, ela é movida por escolhas. Não é a minha escolha, não é a sua escolha, não era a escolha do Regis, mas é a escolha de alguém fazer maldade naquele momento. E foi o que aconteceu. Então, não dá para culpar a Deus por isso. E nesse contexto, mesmo acreditando em Deus e tendo fé, a gente tem que lutar por justiça e pedir que seja pago por aquilo que fez. E é difícil ser pago por aquilo que fez, porque eu não consigo imaginar que só ir preso seria o suficiente, mas aí é uma opinião minha. Talvez eu seja muito mais dura nesse sentido, mas para mim é revoltante, né? Vou chamar um intervalo rapidinho para a gente respirar. Daqui a pouco a gente volta com o Regis e com o Beto Vaz para falar um pouquinho, conhecer as outras filhas do Regis, quem eram, como eram, e entender como que ele está vivendo hoje, o pós tudo isso, né? Porque superação é uma palavra que eu até gosto, mas eu não digo que a gente supera de fato. A gente vive um dia após o outro e aprende a lidar com as dores e com as faltas. Até já já. Valinhos FM. Atenção, torcedor do Brasil. É goleada de ofertas Andretta Hyundai. É você de Hyundai 0 km com taxa zero em até 24 vezes. Em documentação por nossa conta. HB20 Limite MT por apenas 87.790. Tem Creta Comfort por 131.990. É espaço, conforto e tecnologia para sua família. E HB20S Limite MT por 99.990. O sedã que une conforto e eficiência. Promoções válidas para todas as concessionárias Andretta Hyundai. Tecnologia Hyundai e Andretta. Desacelere-se, meu maior vida. Elétrica Avenida. Tudo em materiais elétricos, hidráulica e ferramentas. Poste, padrão pronto, CPFL e padrão DAI. Tudo para construção, reforma ou manutenção. As melhores marcas do mercado, pessoal especializado. Parceria com os melhores profissionais da cidade. Executamos projetos de elétrica, hidráulica e de manutenção. Agora também com energia fotovoltaica, fornecendo e instalando. Venha fazer uma visita e faça um excelente negócio. Elétrica Avenida, Avenida Independência 194, bem no centro de Valinhos. Telefone 3871-8851. Está precisando renovar seus óculos? A Fábrica de Óculos Paris tem lojas no Taquaral em Campinas, em Valinhos e também em Vinhedo. Agende seu exame de vista e venha para a Fábrica de Óculos Paris. Aqui você tem estacionamento na porta e faz seus óculos com lentes em dobro. E ainda pode pagar em até 24 vezes na conta de luz. Temos crediário próprio e no seu cartão em até 10 vezes sem juros. Rotatória da Lagoa do Taquaral em Campinas, Valinhos e também em Vinhedo. Passe em uma de nossas lojas e retire sua tabela da Copa. É grátis. Tem qualidade, tem atendimento nota 10 e ainda as melhores condições que cabem no seu bolso. @Fábrica de Óculos Paris. Sua visão perfeita é nossa missão. Você já pensou em cuidar da sua saúde pagando pouco? Com o cartão de todos, isso é possível.
Por apenas R$ 33,40 por mês, você e sua família têm acesso a consultas com valores a partir de R$ 30, além de exames, odontologia, medicamentos com desconto e muitos outros benefícios. Tudo sem burocracia, sem limite de uso e com atendimento em diversas clínicas espalhadas pelo país. Além disso, você concorre a uma casa toda semana com o apresentador Renato Ambrósio no programa Sabadão de Todos, aos sábados, 20h30, na TV Band. É mais economia, mais cuidado e mais qualidade de vida para você e sua família. Peça já o seu através do telefone 19 3244 2552. Anotou? 19 3244 2552. Cartão de Todos, o maior cartão de benefícios do país. Atenção, torcedor do Brasil. É goleada de ofertas da Andretta Hyundai. É você de Hyundai 0 km com taxa zero em até 24 vezes. Em documentação por nossa conta. HB20 Limite MT por apenas R$ 87.790. Tem Creta Comfort por R$ 131.990. É espaço, conforto e tecnologia para sua família. E HB20S Limite MT por R$ 99.990. O sedã que une conforto e eficiência. Promoções válidas para todas as concessionárias Andretta Hyundai. Tecnologia Hyundai Andretta. Desacelere-se, meu maior vida. A Rádio Valinhos volta a apresentar o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Voltamos aqui com Beto Vaz e Regis Cardoso. Vamos conhecer um pouquinho a mais das filhas do Regis. A gente falou da mais velha, falamos da esposa dele. E agora eu vou mostrar para vocês a foto das mais novinhas. Ros, as fotos de baixo, tá? Regis, eu queria que você contasse pra gente sobre as meninas, a sua do meio e a sua mais novinha. E como que era, você estava contando aqui no intervalo para mim como que era a sua relação com elas, como que você dava bronca, que às vezes você colocava a cinta do lado, mas não tinha coragem. Conta pro pessoal que está aqui assistindo a gente como que era essa relação com elas. Então, a do meio, a Manu, muito parecida com a Miliane, a mais velha. Meiga, doce, ganhava a gente na conversa assim, meio que chorando já, né? Ah, paizinho, vamos aqui, vamos no parque, vamos isso, aquilo. Quando eu falava não para ela, já mandava a Melissa. Uhum. Muito meiga ela, muito querida, muito amorosa. Estava sempre abraçando, sempre beijando a gente. Todas elas, né? Mas sempre tem aquelas mais próximas assim. Mas a Manuzinha é muito inteligente, muito brincalhona. Tinha uma risada, coisa mais gostosa, cara, quando ela soltava aquela gargalhada dela. Sabe, infelizmente, assim, eu não tenho nenhum vídeo assim dela dando aquela risada gostosa dela, que, tipo assim, ela ria, contagiava a gente. Ela dava aquela risada gostosa, assim, a gente ria junto, e era muito gostoso. Teve um vídeo, eu não sei onde é que tá aquele vídeo dela, que elas estavam gravando, fazendo bagunça na casa da avó, e a Melissa gostava muito de virar piroleta, né? Às vezes se virava para trás e tal, fazia cambalhota, ponte e tudo mais. Tem um vídeo dela mostrando, gravando e mostrando para mim que estava fazendo já. Uhum. E a Melissa foi fazer e caiu de costa. Nossa, a Manuela quase se mijou de tanto rir. Que linda. E a gente, quando olhava aquele vídeo, a gente não aguentava, sabe? De tão espontâneo que foi a risada da Manu. Muito lindo, muito linda ela, muito brincalhona, gostava demais de correr, vivia me pedindo para ir no parque, mas muito parecida com a Miliane, ela, né? Muito meiga, muito carinhosa, sempre pedindo para a gente, assim, aquela vozinha doce dela, assim, com mais carinho, mãezinha, paizinho. E aí não tinha jeito de falar não, né? Isso, vozinha e tal. Teve um vídeo do aniversário dela, e elas, assim, muito entendida das coisas. Naquele aniversário, que sempre tem esse vídeo, a gente estava meio apertado assim, tal. Eu falei para ela, Manu, a gente não vai conseguir fazer nada, tá, filha? Porque a gente tá meio apertado. Você vê que o pai tá aí viajando bastante, mas não tá fácil lá e tal.
Ela falou, não, paizinho, não tem problema não. Eu sei que não tá fácil e tal. Muito inteligente nessa situação, assim. Só que a gente nunca deixou ela sem. Mesmo que fosse só um bolinho, mas a gente sempre fazia. E daí, naquele dia, nós fizemos uma surpresa para ela, que é aquele vídeo da festa de aniversário. Então, que daí ela, na hora que nós entramos, aí a Miliane estourou aquela bombinha com aqueles confetes e tal. Daí ela foi pro cantinho assim, começou a chorar, daí eu fui abraçar ela assim. Que lindo. Tão lindinha. Foi Era no aniversário de aniversário 10 anos. 10 anos. 10 anos. Só que assim, a gente fazia, daí comprava um presente para todas, né? Porque ela falou, não, vai comprar para uma, tem que comprar para todas, porque senão vão ficar com ciúmes, né? Mas ela, assim, muito querida, muito doce, a Manu. Muito doce. Cada muito... uma tinha 3 aniversários. Sim. E engraçado, a Miliane fazia dia 15 de maio, a Manu dia 12 de maio a Miliane e 12 de abril a Manu. A que ficou mais longe foi a Melissa, que é 15 de outubro. E a Melissa era mais espoletinha. A mais espoletinha. Eu acho que ela pegou um pouco de cada uma, sabe? Porque ela aprontava cada uma, a Melissa. Ela vinha com cada coisa. Conta pra gente uma história. Eu chegava de casa, eu chegava de viagem, aí a Clícia falava, Regis, senta aí que eu tenho que te contar o que a Melissa aprontou dessa vez. Sabe? A Melissa vinha com as conversas, vinha com as palavras que não tinha. Melissa, onde é que você aprende isso, Melissa? Como é que você fala essas coisas? E falava tudo certinho. Os S's, os R's, sabe assim, uma perfeição. Eu falava, não é possível, Melissa. Aprendeu inglês tão fácil. E na escola, né? Graças a Deus a gente pagava uma escola particular para ela, né? E se esforçava, tudo. E gostava muito de nadar. Ela começou a fazer natação depois que a Manu já estava. Não deu 1 mês, 2 meses, ela já estava passando a Manu. E ela ficava toda faceira e tal, né? Eu tenho foto delas que ela ganhou medalha na escola de natação. A Melissa é muito brincalhona, muito espoleta, fazia cada coisa. E ela gostava muito de ficar pulando, ficar virando cambalhota, piroleta. Às vezes eu ensinava elas também a fazer algumas coisinhas assim, plantava bananeira com elas também, né? E elas eram perfeitas, sabe? Assim, filhas que você pode ter 10 filhos depois. Presente de Deus né? mesmo, né? Presente do Senhor mesmo. Eu sempre falar para Deus, Deus, elas são tuas. Só me dê sabedoria para ensiná-las, cuidar elas para o Senhor, até o dia que elas casarem e ter o marido delas, a família delas. E elas gostavam, e elas falavam em casamento, queriam formar família. E eu digo para você que a Melissa era muito espoleta, porque eu sempre converso com a minha sogra, e a gente sempre fala disso, né, de casamento e tal, que elas queriam casar, e a Miliane queria ter um filho só. A Manuela, não, Miliane, um filho só é ruim, tem que ter 2, pelo menos 2. Isso a minha sogra contando, né, que elas estavam na casa da minha sogra. A Melissa já veio, não, eu quero ter 5. 5, a minha sogra, 5, Melissa, vó, eu quero encher a casa mesmo. Então, para você ver como ela era mais, assim, espoleta e tal. Ela das gostava irmãs. da bagunça mesmo. Gostava, a Melissa era terrível. A Melissa era terrível. Às vezes eu tava ali, Melissa, vamos dar uma volta na rua? Vamos dar uma volta. Aí nós ia andar no parque e tudo, tava sempre junto. A Melissa, assim, das 3 era mais grudada, sabe? E às vezes eu chegava, ia no mercado comprar uma carne pra gente fazer um churrasco. E na hora que eu entrava no carro, ela já estava na porta, abrindo a porta, e falei, então onde é que você vai, Melissa? Vou junto. Eu falei, não te chamei, mas eu vou. Eu vou junto com o senhor. E nós ia lá pro mercado. Aí ela vinha, ficava ali, posso pegar um chocolatinho e tal? Falava, pega. Ela pegava os 5, um para cada um. Sabe, até hoje para comprar chocolate eu sinto essa falta, sabe? Tem algumas coisas, tem alguns tipos de chocolate que eu não compro. Porque eu me lembro delas. E a gente sempre levava um para cada um. Sabia qual que gostava, né? A da Miliane gostava aquele batom, o chocolate batom, a Miliane gostava aquele de 2 cores, né? O preto e o branco. Ela levava o da Miliane e chegava daí, só comia quando chegava em casa. Aí dava um para cada um, né? E sempre deixava alguma coisinha. Teve um dia que ela deixou um bolo para mim e a Cleci, não sei se foi a Cleci ou a Manuela que comeu, ela ficou brava. Ela ficou brava. Não foi bala. Ela ficou brava que comeram as balas. Era do pai. Eu falei, não, Melissa, fica tranquilo. Não tem problema, não. Depois a gente vai ali no mercado, a gente compra, você compra uma para mim e tal. Um dia, no aniversário dela, a gente deu um porquinho, assim, de um coelhinho que colocava balas, cheio de balas, né, da Cacau Show. E daí foi um cofrinho. Eu tenho aquele cofrinho todinho hoje, cheio com as moedinhas dela, os dinheirinhos dela. E ela sempre guardava ali. E às vezes eu pedia, né, eu falei, vou testar. Às vezes eu pedia, Melissa, me dá 10 aí para me comprar pão. O pai tá sem dinheiro.
Pois ela ia no cofrinho dela, pegava e trazia dinheiro para ir comprar pão, cara. Elas eram fantásticas, sabe? Regis, hoje faz quanto tempo? Desde 2 anos, vai fazer 3 anos agora em novembro. O que era muito difícil no início que você sente que amenizou e o que ainda é muito difícil hoje? Eu me culpava muito por poder ter feito aquela viagem, ter ficado fora de casa, né? Isso amenizou um pouco hoje, depois da terapia, né? Eu consegui entender um pouco disso, né? Às vezes eu ouço ainda, esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram que a pessoa falou que eu era o culpado, sim, porque eu não deveria estar fora de casa. Eu falei para ela, mas eu estava trabalhando, assim como eu, muitos caminhoneiros hoje saem de casa e deixam suas famílias em casa. Vou usar o seu comentário para dar um recado. Eu preciso falar disso. O Beto vai saber do que eu estou falando. O ser humano, às vezes, quer ajudar e ele atrapalha. E as pessoas não têm noção da dor de ninguém. Eu não tenho noção da dor do Beto, nem da dor da sua. A minha função aqui é acolher o máximo que eu posso, respeitando o outro. Passei por uma experiência recentemente, muitos de vocês que me seguem aqui, estão aí nos comentários, acompanharam a minha história contada no Crimes e Efeitos com a Camila, que foi maravilhosa e extremamente acolhedora. E eu sou grata porque eu tenho amigos incríveis. E muitas vezes por isso eu ainda estou em pé com a minha história. Mas eu recebi uma mensagem que, apesar de ter tido a intenção positiva, foi cruel. E se fosse outra pessoa não trabalhada na terapia como eu sou, recebendo a mensagem, poderia ser bem ruim o resultado. A pessoa escreveu o seguinte: como que uma mãe psicopata, louca dessa faz isso com uma criança, que seria a minha história, mas a maneira que ela colocou foi de uma crueldade tão grande, porque eu estava ali posicionando uma saudade da minha mãe, independente de quem foi. E quando você me conta isso, infelizmente o que eu penso é que a sociedade está tão doente. Como que culpa um pai que estava trabalhando? Porque você estava trabalhando. Não se sinta culpado. Você estava fazendo algo em prol da sua família. Quem tem culpa é quem entrou na sua casa e cometeu atrocidades com as suas filhas e a sua esposa. E um ser humano que perde o seu tempo para mandar uma mensagem dessa para uma pessoa que está sofrendo, para mim não deveria nem ser considerado um ser humano. Eu sou psicanalista, não deveria estar me posicionando dessa forma, mas como uma pessoa humana é exatamente o que eu penso. Tomem muito cuidado com a forma que vocês se colocam nas redes sociais, porque você não está dentro do outro. Você não sabe o que o outro está sentindo. E no caso do Regis, não é culpa dele. No caso do Beto, não é culpa dele. Não tem nem como um ser humano perder tempo para uma mensagem dessa. Pronto, falei, agora eu vou voltar para o meu lado mais acolhedor e bonitinho. Não, mas tem que ser dito isso. Que às vezes querem ajudar, mas acaba machucando mais a gente, né? E tem muitas pessoas que parece que não quer ver você bem. Eles querem que você esteja ali mergulhado numa depressão, passando mal. Aí eles vêm e falam para você, não, você tem que ser forte. Aí você está seguindo, não, mas, nossa, está muito diferente já, está muito bem, parece que já esqueceu. Não sabe o que se passa na vida da gente. Sabe. Você está caminhando, você está seguindo, mas na hora que você põe a cabeça no travesseiro, às vezes você pensa no que aconteceu, tudo. Você pensa em fazer coisas consigo próprio. Eu já pensei, por mais que eu seja cristão, eu já pensei em tirar minha vida. E eu já pedi muitas vezes para Deus, Senhor, me leva embora daqui. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual é o objetivo de eu estar aqui ainda, se eu perdi elas? E é um processo. Por que elas foram primeiro do que eu? Poxa, tão jovens, cheia de vida, cheia de esperança, cheia de vontade, sabe? Meninas tão educadas, não estavam bagunçando, não estavam fazendo da vida, vivendo a vida de qualquer jeito, entendeu? Por que elas foram? Poxa, quantas vezes eu arriscando a minha vida na estrada, porque o trabalho de caminhão é perigoso. Quantos acidentes eu vi na estrada, né? Eu quase morri também naquele acidente que eu falei no começo, quando os caminhões bateram e pegou fogo. Eu desci do caminhão já, o caminhão pegando fogo, sabe? Por que eu não fui? Por que eu estou aqui hoje? Eu já pedi várias vezes para Deus, me leve embora. Em oração, eu pedi a Deus, tira a minha vida, me leve embora. Por que eu estou aqui ainda? E as pessoas não entendem, elas acham que se você está mal, elas querem falar, não, você tem que estar bem. Você está bem? Não, você está muito bem. Eu não entendo o que as pessoas querem da gente.
O Beto falou uma coisa interessante, né? Que a partir do momento que isso aconteceu, você não é o mesmo Regis. Não é mais, nunca mais vai ser. E as pessoas não entendem quando vocês estão nas redes sociais lutando por outra pessoa. Isso também faz parte do luto, faz parte de... Vocês precisam achar um sentido. O ser humano precisa achar um sentido na dor. Caso contrário, ele não aguenta a dor. Né? Isso é neurociência pura. Existem estudos sobre o luto que fala, você tem que achar sentido na dor. E é por isso que na terapia a gente elabora a angústia. E quando eu vejo vocês se posicionando nas redes sociais, a primeiro momento eu vejo a ajuda que vocês estão dando para outras pessoas, a luz que vocês estão levando. Como psicanalista, eu vejo pessoas que estão elaborando o luto. E por mais que vocês pareçam bem, e às vezes vai ter momentos bons, porque a vida é assim, aquela dor sempre vai estar ali, né? Sempre vai ter um momento que vai doer mais. E eu acho que, dando o recado para quem está aí nas redes sociais e julgando, volta para si, olha as suas questões. Podem não ser coisas tão pesadas, mas todo mundo tem questões. Então, você foge das suas questões para olhar o outro da maneira errada. Mas quando você volta para as suas questões, você tem mais respeito, você tem mais humanidade, mais acolhimento. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu sou extremamente apoiadora disso, mesmo sabendo que é pela dor, que é pelo luto. Existe os fiscais de rede social, né? Existe. Gostei desse nome. Você não pode rir demais, você não pode ficar muito triste, você não. E aí, nesse processo, muita coisa está acontecendo, né? Porque a minha história eu tento mostrar para as pessoas, eu mostro para as pessoas o tempo todo em que eu estou ressignificando. Olha, temos que contar, aconteceu uma tragédia, vamos contar a história da Vitória. Eu falei, não, você vai contar a história do pai que está lutando, né, e mudando a própria história através da história da Vitória, porque se você ficar lá como se você tivesse deitado no chão, aí você pega o pé da pessoa e literalmente põe contra a sua cabeça, estão pisando em mim. É o vitimismo que a gente não pode ter. E nós, como sendo esses expoentes dessa situação, por exemplo, o Regis no Mato Grosso, a gente aqui em São Paulo e tantos outros que a gente tem visto se posicionando referente a isso, é extremamente importante e necessário mostrar que, mesmo diante da dor, você vai ter uma lembrança da sua filha que você vai sorrir. Eu estive com o seu Carlos, o pai da Vitória de Cajamar, ele esteve no meu programa e viralizou uma crítica para ele, para a família, para as filhas, porque uma das meninas pôs a perna de lado na posição, fez uma posição para a foto. A outra porque estava sorrindo na foto. Era proibido sorrir. Gente, a partir daí você tem que entrar num luto eterno e você não pode mais vivenciar, você não pode mais ressignificar, você não pode mais transformar a sua vida ou a vida de outras pessoas. E se não faz também, tá morrendo em depressão. E aí, então assim, peraí, qual é a cartilha que eu tenho que seguir para ser o homem que eu quero ser? Qual é a cartilha? É a sua cartilha que eu tenho que seguir, então eu não vou viver a minha vida, eu vou viver a sua, né? Então assim, a partir do momento em que você, e aí estamos falando especificamente de você, começa essa trajetória, essa guinada para cima, já teve pessoas que se perseguiu, que falou, mas o que eu sempre digo para você, eu sempre falo e vou repetir 1 milhão de vezes, se a tua cabeça está tranquila no momento em que você deita no seu travesseiro e as suas lembranças são em relação à tua esposa e filhas, segue. Você não deve satisfação a outras pessoas, você deve satisfação à tua memória e ao homem que você escolheu ser. Exatamente. Os meus amigos da estrada, os meus amigos caminhoneiros, sempre falaram isso e falam até hoje, né? Quando a gente se encontra, falam, não, Regis, você sempre foi para sua família. Isso meus amigos falam para mim. Quem te conhece sabe. Quem me conhece sabe. Por mais que às vezes, como eu falei, às vezes eu chegava em casa, eu estava emburrado, ficava emburrado no sofá, cansado, não vou sair, não vou para a praça, não vou levar ninguém, eu quero ficar no caixinha do nada, me deixa quieto. Mas eu estava na minha casa. Eu sempre trabalhei por elas. Eu comprava as coisas na rua, eu não pensava em mim, pensava nelas. Não, o conceito é todo de família. Eu vou até te interromper, porque quando a gente fala assim de caminhoneiros, né, imagina-se 1 milhão de coisas. E o cara tá em outra cidade, vai ter outras famílias, mas, poxa, era o teu telefone logado o tempo todo, chamada, vídeo, brincadeiras, tudo que você já trouxe pra gente aqui. Era um conceito extremamente familiar, apesar da distância que você falou. E só relembrando aqui também, teve um caso recente de uma menina de uma mulher que ela foi pra balada e ficou com criança, deixou as 3 crianças pequenas dentro de casa e pegou fogo na casa. Essa história e só uma sobreviveu. Absurdo. E todo mundo criticando o pai das crianças porque ele estava num outro estado trabalhando.
E lembrando que ele deixou as crianças passarem férias com a mãe, porque as Isso. crianças moravam com ele, Moravam né? com ele. Mas assim, é um outro caso. Gente, eu queria ter muito mais tempo para falar com vocês. Regi, eu tô muito agradecida por você ter vindo. Eu que agradeço. Para mim é um prazer poder falar da sua família, sem a gente focar na tragédia, porque antes de tudo era uma mãe, 3 filhas incríveis e um pai que sente saudade. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. de verdade. Sigam o Regis nas redes sociais, acompanhem. Fala Eu o perfil. como... Tem marcado o perfil dele aí? Eu acho que teria que colocar nos comentários, né? Mas qual que é o seu Instagram? Fala. Regis Cardoso, _UFC. Então, gente, anotem aí, sigam ele. É um trabalho lindo, prevenção, literalmente, contra a violência à mulher. O Beto também faz esse trabalho contra o feminicídio. Eu estou ali na linha de frente atendendo as minhas pacientes que são, infelizmente, vítimas de abuso psicológico e abuso físico, e a gente na luta, fazendo o que dá, do jeito que a gente pode, com as ferramentas que a gente tem para diminuir a criminalidade nesse país que merece ter mais segurança. Obrigada de verdade, meninos. Até o próximo programa. Blue Star Music. Thank you.